Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 9 de março de 2021. Bom, nesse segundo dia de convocação do jejum, nós estamos aí durante toda essa semana, né, os próximos 5 dias, né, mas nessa última semana, nós estamos jejuando e orando, porque entendemos que durante crises nacionais, esse deve ser um dos papéis da igreja. Não o único, mas certamente um dos papéis da igreja. Estamos fazendo isso, orando pela nossa nação e orando de forma geral para todo mundo. Nesse período, além do jejum que vamos fazer, períodos do dia sem se alimentar, também estaremos orando 3 vezes ao dia e meditando no livro de Esther, porque narra exatamente a história de como Deus vai reverter uma grande crise nacional, uma grande crise relacionada ao povo de Deus e, obviamente, comprometendo o povo de Deus, comprometeria também o plano de redenção de Deus. Bom, hoje eu quero ler o finalzinho do capítulo 2, nós falamos aqui do 2, do 19 até o versículo 23 e também o capítulo 3. O tema do devocional hoje é Más Notícias. Por quê? Porque o capítulo 3 vai terminar com uma grande má notícia. Mas antes disso, vamos fazer aqui um contexto geral desse texto que diz o seguinte: a história agora está mudando um pouco de rumo. Se no capítulo 1 e capítulo 2 centrou nas rainhas Vasti e Esther, agora os personagens são Mardoqueu, ou algumas versões vai dizer Mordecai, não tem importância, é a mesma pessoa, e também um homem chamado Amã. Esse Amã, ele é descendente de um povo que é grande inimigo da nação de Israel, inclusive eles viviam em guerra quase sempre. E agora esse homem, Amã, se torna o segundo homem do império. Só para vocês se lembrarem, temos 2 relatos de judeus famosos que foram segundos no império, que é Daniel e também José. Aqui nesse caso, quem é o segundo do império é um homem que é contra o povo de Deus. Porém, assim como no capítulo 1, o capítulo 2 continua descrevendo a natureza pecaminosa do homem. No capítulo 1, ainda que nós tenhamos ali uma história linda da mulher Esther, né? Ontem, dia da mulher, falamos sobre isso. Nós vimos ali a natureza pecaminosa se manifestando em vários elementos. E aqui não é diferente. Nós temos conspiração para a morte, nós temos desobediência civil, Mordecai, e aqui vale a pena mostrar que ele não era perfeito, né? Ele se recusa a obedecer uma lei, recusa a obedecer uma prática do império, que não tem qualquer respaldo na Bíblia. A Bíblia não diz que os homens não devem se curvar uns aos outros, né? Amã ainda não tinha proclamado nenhuma lei injusta ou alguma coisa assim. Então, Mordecai não se dobrou, não se curvou diante de Amã simplesmente porque ele não quis. E isso é uma desobediência civil desnecessária. Nós, como crentes, nós podemos desobedecer leis injustas, né? Mas, por exemplo, suponhamos que no Brasil vem uma lei aí que nós não podemos ler a Bíblia. Nós vamos desobedecer essa lei. Mas ali não havia esse caso, houve uma desobediência única e exclusiva de Mordecai em relação a Amã. Temos também leis injustas, que é a lei para a morte dos judeus, e aí, né, parece muito com o nosso país, né, cheio de leis injustas. E também oferecimento de suborno. O Amã oferece suborno para o rei e alguns pensam, nossa, o rei não quis aceitar o suborno. Não, é porque o rei sabia que ele ganharia muito mais com os despojos que eles colheriam da morte dos judeus. E aí o último versículo do capítulo 3 mostra já aqueles homens comemorando a sua vitória, né? Então Amã e o rei estavam ali assentados, bebendo, brindando, né? O que eles estavam fazendo, que era destruir o povo de Deus e ganhar uma grande soma de dinheiro. Bom, o que aprendemos aqui, amados? Nós aprendemos primeiro que
tudo que Deus nos concede, Ele vai usar um dia. Lá no capítulo 2, versículo 22, diz que Mordecai, ou Mardoqueu, ele descobriu, por acaso, uma conspiração contra o rei. E aí ele denunciou essa conspiração, como ele realmente deveria fazer, e isso foi colocado na história. Nós sabemos, e aí você vai continuar acompanhando a leitura, que lá na frente, esse fato é o que vai salvar o povo de Deus. Então, aquilo que Deus nos dá, tudo que Deus nos concede, Ele vai usar um dia. Então, preste atenção. Todo o amor que você já recebeu na sua vida, mesmo que tenha sido amor de pessoas que você não esperava, ou talvez amor de pessoas que você contava, amor do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, enfim. Todo o amor que você recebeu, Deus te deu para que um dia você possa retribuir isso para outras pessoas. Toda a paciência que você recebeu de Deus é para você retribuir para outras pessoas. Toda a misericórdia que você ganhou de Deus é para você ser misericordioso com as outras pessoas. Ou seja, tudo que Deus faz por você é para você refletir em outras pessoas. Deus não te dá nada que você não vai usar um dia. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui, tudo que Deus te concedeu de bom não é para você contar como história, não é para você se alegrar apenas e usufruir. É para você usufruir sim, mas saber que você vai levar isso para frente, que você vai conceder, que você vai fazer para outras pessoas no futuro. Então, ame, seja paciente, seja misericordioso, seja bondoso. Aí você pode perguntar, pastor, mas nunca foram assim comigo. Bom, isso pode acontecer, apesar de eu achar que seja muito difícil, mas pode acontecer. Mas lembre-se, o quanto Deus te amou, o quanto Deus foi bondoso com você, misericordioso e paciente. Na medida que Deus foi, você pode passar para frente. Tem uma música que eu gosto bastante, que diz assim, a medida de amar é amar sem medida. Então esse deve ser o nosso lema, esse deve ser o nosso slogan. A medida de amar é amar sem medida. Segunda coisa que aprendemos aqui é que atitudes de animosidade podem ter consequências graves. Como eu disse, Mardoqueu, por picuinha, por pelanca, por hostilidade racial, étnica, ele não se curvou a Amã. E isso trouxe consequências gravíssimas. Alguém pode dizer, pastor, esse Amã poderia ter feito por outros motivos. É fato, ele poderia. Mas o texto bíblico diz que o que causou ira e levou Amã ao seu plano para executar toda a nação de Israel, todo judeu, partiu de uma ação temerosa do Mardoqueu. Então, cuidado com atitudes de animosidade, cuidado com atitudes de ódio, de rancor, cuidado com atitudes que muitas vezes não são nem racionais. Às vezes você está com raiva de alguém que não precisa estar. Eu tenho um lema com a pastora Flávia, a gente carrega com a gente no nosso casamento, que é o seguinte, não vamos fazer crise disso. Então, não faça crise naquilo que não precisa fazer crise. Não seja extremamente áspero sem necessidade. Aliás, não seja nunca, né? Quanto mais sem necessidade. E terceira coisa que aprendemos aqui, devemos ter muito cuidado com más notícias. O capítulo 3 ele vai encerrar com uma grande má notícia. Alguns recebem más notícias da imprensa. Ontem, para muitos, foi um dia de más notícias. Mas eu quero dizer para você, assim como no caso da nação de Israel, do povo judeu, a má notícia não foi a notícia final, nós também sabemos que as más notícias desse mundo não são as notícias finais. As más notícias que nós encontramos no nosso dia a dia, ao ler os jornais, os portais de notícia ou as redes sociais, elas não são definitivas. Porque a grande notícia nós já recebemos. O Senhor Jesus veio, viveu, morreu por nós e ressuscitou, deixando uma notícia muito importante.
eu voltarei, eu vou buscá-los, eu estou preparando um lugar para vocês. O reino de paz e de justiça vai ser estabelecido na terra. Ou seja, essa é a notícia que devemos guardar. Portanto, não fique triste com más notícias, não fique abalado com elas. Por quê? Primeiro, é parte da natureza humana. Será que nós não faríamos o mesmo se estivéssemos naquele lugar? Não sei. Segundo, a notícia principal já foi dada. Ele vai voltar. Quando ele falou com os discípulos, o anjo, quando viu ele sendo assunto aos céus, sendo levantado aos céus, o anjo disse: calma, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês estão vendo ele vai voltar. Bom, preciso encerrar aqui por causa do nosso tempo, mas fica aí essa reflexão nesse segundo dia de jejum. Vamos pensar em tudo que nós falamos aqui, que tudo que você recebe tem um motivo, tem um propósito, que medidas de animosidade podem ter consequências graves, e terceiro, que as más notícias não são definitivas e que nós temos uma boa notícia em Cristo Jesus, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Não se esqueça, ore 3 vezes hoje, tá bom? Deus abençoe.